Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra, e os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo. Olá, eu sou Cris Deluca e esta é a Rádio World Last Chance. Hoje, Will Santos vai compartilhar conosco a confusão que vem com o erro versus a coerência da verdade. Especificamente, veremos algumas passagens das Escrituras sobre a verdadeira natureza de Yahweh e o relacionamento que ele tem com seu filho. A divindade trina é dividida em duas? Ou Yahweh é o único Deus e Yahushua não é divino? Continue ouvindo para descobrir o que as Escrituras dizem. Depois responderemos a uma pergunta na nossa caixa de mensagens diárias e o Will irá explicar a diferença entre justificação, santificação e glorificação. E finalmente, Laura Lee trará outra história real que ilustra sobre uma promessa poderosa que todos gostaríamos de reivindicar. E o programa de hoje, a confusão que o erro traz versus a coerência da verdade. Mas primeiro, Will, o que você pode nos dizer sobre a confusão do erro de uma trindade e a coerência da verdade bíblica? Você alguma vez já ouviu a música gospel intitulada Deus é o próprio Nécio? É de um cantor americano chamado Michael Card, e a letra fala sobre a incoerência do evangelho. O primeiro verso diz: "Parece que eu imaginei toda a minha vida como o mais sábio de toda a humanidade. Mas, se a nobre sabedoria de Deus é tolice para o homem, ele poderia estar fora de si, pois até mesmo sua família disse que ele estava louco. E o sacerdote disse que a culpa é de um demônio. Mas Deus, na forma de um jovem indignado, não parecia estar vivendo com uma sã consciência." Esse hino vem da ideia de que o evangelho é uma loucura para a nossa compreensão humana. Bem, não foi Paulo que disse isso? Dê-me um segundo para que eu encontre. E esse é um conceito bíblico. Ok, aqui está. 1 Coríntios capítulo 1, começando no versículo 18. Ouça o que diz. "Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Yah. Visto como, na sabedoria de Yah, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Yahweh salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Yah e sabedoria de Yah. Porque a loucura de Yah é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Yahweh é mais forte do que os homens." Então, realmente este é um conceito bíblico. Sim, é. E essa é provavelmente a passagem que inspirou sua música. E, francamente, eu particularmente gosto da música de Michael Card, mas suas letras são muito profundas e significativas. E elas não ficam repetindo aleluia, 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 como tantas canções gospel modernas. O quê? Você não se importa com as vãs repetições dos pagãos, Will? Não, nem um pouco. Mas eu acho que você não está entendendo onde eu quero chegar com isso. Sim, Paulo disse que o evangelho era loucura para os sábios deste mundo. Para a compreensão dos seres humanos pecadores, uma pessoa sem pecado que viesse e morresse pelos pecados de todos não faz sentido. No entanto, os crentes extrapolaram esse conceito e aplicaram amplamente essa ideia a outras doutrinas, ou seja, as doutrinas que não fazem o menor sentido. Até mesmo o refrão desta música começa a se aproximar dessa ideia. Está aqui, leia o refrão. O que diz? Diz: "Quando nós, em nossa tolice, pensamos que éramos sábios, ele se fez de tolo e abriu nossos olhos. Quando nós, em nossa fraqueza, acreditávamos que éramos fortes, ele se tornou impotente para mostrar que estávamos errados. E assim, seguimos o próprio estatuto de Deus. Pois apenas os tolos podem dizer: acredite no inacreditável, e venha ser um tolo também."
E então desenvolveu-se essa ideia de que se algum conceito teológico é difícil de entender, deve, por padrão, ser verdadeiro. Afinal, somos simples criaturas humanas tolas que pensamos tão somente que somos seres bastante inteligentes. Sim, entendo o que você está dizendo. Mas, no entanto, não é o que Paulo estava dizendo. Ele estava aplicando essa ideia apenas ao Evangelho e não a outras doutrinas. Não era. Mesmo assim, os crentes de hoje lançam mão dessa ideia e a usam para tentar e provar doutrinas que estão, na verdade, erradas. Mas isso é tolice. A verdade é lógica, passível de ser provada e que não é difícil de ser compreendida. A doutrina da Trindade, em particular, é ilógica. Em vez de reconhecer que é uma ideia ridícula, absurda e que é impossível de ser compreendida, seus proponentes simplesmente descartam os problemas que surgem ao tentar explicá-la e dizem: é um mistério profundo demais para a compreensão humana, e isso deveria ser o suficiente para deixarmos de lado a lógica. E as Escrituras? E as Escrituras seriam simplesmente para aceitá-las cegamente. Mas não é isso que o Pai quer de nós. Ele nos convida: vinde, pois, e arrazoemos. Isaías 1:18. A palavra traduzida para o português como razão vem do termo hebraico iokar. Significa literalmente estar certo ou correto, e abrange o argumentar, o justificar, o decidir ou o condenar. Basicamente, usando seu cérebro para ser condenado no tocante à verdade. Exatamente. Nunca devemos apenas encolher os ombros e dizer: bem, isso soa tão tolo que deve ser verdade, e é muito difícil para que eu a entenda. Mas não é assim que as coisas funcionam com IA. Isaac Watts. Você já ouviu falar nesse nome? Sim, já. Ele é um escritor de hinos ingleses que nasceu no final do século XVII, pelo que me lembro. Ele não escreveu mais de 500 hinos? Sim, mas mais do que isso, ele era um teólogo e versado em lógica. Ele até escreveu um livro sobre esse assunto, e que foi publicado pela primeira vez em 1724. E qual era o título desse livro? Lógica. O correto uso da razão na investigação da verdade. E me parece que ainda existem algumas tiragens desse livro. De qualquer forma, ele fez uma observação astuta em seus escritos que eu gostaria que você lesse. Eu tenho aqui comigo uma cópia desse material. Eu gostaria que você abrisse na página 325 e lesse o parágrafo que eu marquei. Tudo bem. Diz: o poder de raciocínio nos foi dado por nosso Criador para este tempo do fim, para buscarmos a verdade, e abusamos de um de seus dons mais ricos se cedemos para ser desviados por qualquer um dos poderes mesquinhos da natureza, ou pelos interesses perecíveis desta vida. A própria razão, se honestamente obedecida, nos levará a acolher a revelação divina do Evangelho, onde ela é devidamente proposta, e esta nos indicará o caminho para a vida eterna. Agora compare isso com uma declaração feita por Peter Berger em seu livro de 1992 intitulado Uma Glória Distante. A busca por fé em uma era de credulidade. Ele escreveu, abre aspas, há alguma justificativa para afirmar que a propensão a acreditar em absurdos evidentes aumenta em vez de diminuir com um nível de escolaridade mais elevado. E você acredita nisso? Bem, não vejo isso tanto em faculdades quanto na teologia, mas como eu disse, a doutrina da Trindade é um excelente exemplo disso. É um absurdo. E, no entanto, o próprio fato de ser ilógico e impossível de entender é usado como prova de sua validade. Mas não é isso que as Escrituras nos ensinam a fazer. Abra no capítulo 1 de Efésios e vejamos o que o apóstolo Paulo disse sob inspiração. Efésios 1? Versículos 17 e 18. O que diz nesses versos? Tá. Para que o Deus de nosso Senhor Yahushua Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. É uma desculpa alegar que uma explicação lógica para alguma doutrina não pode ser proporcionada porque é simplesmente profunda demais para a compreensão humana. Não é isso que as Escrituras nos ensinam a fazer.
Mas a verdade absoluta é que muitos crentes hoje aceitam o absurdo como verdade e descartam os falaciosos, ilógicos, desatinos e absurdos como verdades profundas a serem aceitas por uma fé cega. E isso não diz muito sobre a verdade quando fazemos isso, não é mesmo? Não, é algo que não honra Yah. Vamos para Mateus 7, que descreve sobre o Sermão da Montanha de Cristo, e é uma passagem fascinante, porque aqui nos versículos 15 a 20, ele está, na verdade, disponibilizando um teste que podemos usar para avaliar se um ensinamento é verdadeiro ou não. Leia, por favor, Mateus 7, versículos 15 a 20. Ok. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois pelos seus frutos os conhecereis. O fruto da verdade celestial é a transparência, a lógica, a consistência e a racionalidade. Todos esses atributos a verdade tem em si e pode ser compreendida pela mente humana. O problema é que muitas vezes colocamos a comunhão da igreja à frente da verdade. Permitimos que a pressão dos irmãos nos mantenha inertes, apenas para que possamos nos encaixar em nossa comunidade de fé que decidimos congregar. O Espírito Santo pode estar apontando a nós algumas inverdades, mas nós o silenciamos quando aceitamos a linha partidária de que a verdade é profunda demais para a compreensão humana. E Satanás vence. Claro, porque há poder na verdade, e no erro só reina a fraqueza. Arthur Schopenhauer, o grande filósofo alemão do século XIX, observou certa vez: não há opinião, por mais absurda que seja, que os homens não abracem prontamente assim que forem levados à convicção de que é comumente adotada. E convictos, é claro, pela pressão do grupo? E isso é tão arcaico como lá no início, quando Eva sentiu que precisava dar uma explicação à cobra sobre o tipo de obediência que Yah requeria dela. Nós gostamos de consenso e não gostamos de ficar sozinhos no meio da multidão, pois é desconfortável. Você certamente não se sentiria bem se estivesse cercado de pessoas que pensam da mesma forma e simplesmente se afasta em favor de um tipo de verdade que você agora segue, ou que você entende ser o correto a seguir. Pela insistência, crentes aceitam uma teologia absurda por meio de uma fé cega e os mantém ignorantes e em submissão à hierarquia da igreja. Tenho aqui um livro chamado A Herança do Ocidente de Fé e Propósito. Você poderia abrir, Chris, na página que está marcada com um post-it laranja e ler onde está marcado? Está bem aqui. Tá. O filho de Yahweh morreu. É absolutamente difícil de acreditar por se tratar de um absurdo. Ele foi sepultado, mas ressuscitou. O fato é certo porque é impossível. O que você acha desse tipo de argumento? Uau! Há muitas falácias óbvias nessa afirmação. É realmente impressionante. Bem, isso força uma escolha falsa, bem como força o crente a aceitar por meio de uma fé cega ou a descartá-la como um absurdo sem precedentes. Não há meio termo, e então a maioria do mundo, que já é descrente, joga isso no lixo como algo considerado como sendo um absurdo. E, no entanto, a própria Escritura não fala dessa forma. Abra em Atos, capítulo 2, e vejamos como as Escrituras falam da morte e ressurreição do Salvador. Atos 2, versículos 14 a 36. Este é o sermão de Pedro no dia de Pentecostes. E enquanto você lê, eu gostaria que você identificasse o lugar exato em que Pedro exortou seus ouvintes a aceitar qualquer coisa que ele dissesse por meio de uma fé cega. Leia, por favor. Ok. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia.
Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Yahweh, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E profetizarão, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia de Yahweh. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Yahushua, o Nazareno, varão aprovado por Iá diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Yahweh realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Yahweh. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Iá ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque, a respeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Iá lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Yahushua, Yahweh ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Iá, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Yahushua que vós crucificastes, Yahweh o fez Senhor e Cristo. Pedro estava fazendo algumas afirmações incríveis nesses versos. Você vê em algum lugar que Pedro estava exigindo que seus ouvintes aceitassem o que ele estava reivindicando apenas por meio de uma fé cega? Não, na verdade, ele está pavimentando a estrada com todo o cuidado para comprovar o que ele estava requerendo de seus ouvintes. Ele está citando as Escrituras e aqui no versículo 32 ele diz, abre aspas, todos nós somos testemunhas. Este é o tipo de fundamento lógico sobre o qual Yahweh constrói sua verdade. Podemos aceitá-la e abraçá-la como sendo uma verdade presente, mas o mais importante é compreendê-la. Eu gosto muito do jeito que isso é introduzido. Yahweh não precisa de escravos mentais cegos, mas ele quer que entendamos o que está sendo colocado ao nosso dispor. É isso mesmo. Certamente aqueles que conhecem Yahweh confiarão e depositarão sua confiança nele. Mas é seu desejo que saibamos e entendamos tudo o que sua sabedoria achou por bem revelar. As promessas ocupam um papel muito importante. Pessoas em todas as culturas ao longo do tempo entenderam o valor de cumprir suas promessas. No Islã, Imam Ali, conhecido como líder desses fiéis, é citado como tendo dito: quebrar promessas torna os outros infelizes, bem como a Alá.
No Extremo Oriente, Confúcio enfatizou a importância de sempre usar a linguagem certa, aconselhando seus ouvintes a sempre ser cautelosos no que se diz, para que depois sua palavra possa ser cumprida. As Escrituras estão cheias das mais preciosas promessas, e elas são presentes de Yahuwah para a humanidade. Elas são para o nosso crescimento, fortalecimento e a certeza de que há um Pai que cuida de nós. Mas há uma promessa que substitui todas as demais, que é o próprio nome de Yahuwah. Para saber mais sobre essa verdade surpreendente, ouça o programa lançado previamente intitulado A Promessa Mais Poderosa do Universo. Você poderá ouvir os programas de rádio exibidos anteriormente em nosso site no www.worldlastchance.com/português ou no YouTube. Não precisamos temer quanto ao futuro quando temos as promessas de Yahuwah ao nosso dispor. Procure por A Promessa Mais Poderosa do Universo. Não deixe de ouvir esse programa. Antes de continuarmos, eu gostaria de dedicar apenas alguns minutos para explicar, muito brevemente, a base pela qual podemos assumir uma posição tão ousada contra a maioria dos cristãos e dizer-lhes que eles estão errados no tocante à Trindade. Afinal, essa é a doutrina fundamental sobre a qual o cristianismo moderno solidificou suas bases, uma vez que essa doutrina remete à natureza da divindade em si. E devemos saber tudo o que as Escrituras têm a revelar sobre a natureza de Yah, bem como a do Filho e do Espírito Santo. Nós não estamos negando que o Espírito Santo exista. Sim, isso foi um ponto de perplexidade para mim quando ouvi pela primeira vez que havia cristãos que afirmavam que não havia uma Trindade. Como você poderia dizer que não haveria Trindade quando a própria Escritura se refere a um Espírito Santo? Mas então eu fiz o caça-palavras, peguei minha concordância e pesquisei nas Escrituras o uso da palavra Espírito e Santo, cada uma delas. E o que você descobriu? Bem, significa simplesmente respiração, e isso é tudo. De Gênesis 1, onde o Espírito de Yah paira sobre as águas, até o Novo Testamento refere-se apenas ao sopro de Yah. Mas isso, na verdade, faz sentido, pois Isaías 55:11 revela que a própria palavra de Yah contém o poder de fazer o que ele diz. Esse é o poder em sua própria respiração e é muito real. Certo. Outro ponto que nos confundiu com base no que você disse antes foi quando começamos a estudar sobre a verdade com relação à natureza de Yah, baseado em 1 João capítulo 5, versos 7 e 8. Ah, sim, eu lembro disso. Parecia um argumento tão convincente em favor de uma divindade trina. Diz, pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Você sabe esses versos de cor? Sim, sei. É a principal passagem que parece provar a natureza trina de Deus. O que eu não sabia a princípio é que esses versos não foram realmente escritos por João. Na verdade, eles não apareceram em nenhum dos manuscritos mais antigos. Eles foram adicionados mais de 1000 anos depois por algum escriba que decidiu que os cristãos precisavam de mais provas para apoiar a doutrina da Trindade. Santa ficção. Certo. Temos vários outros programas que lidam com a verdadeira natureza de Yahuwah. E você, querido ouvinte, poderá ouvi-los em nosso site ou no YouTube. Também temos muitos artigos sobre isso, mas por enquanto, apenas saiba que a evidência está lá e é solidamente baseada nas Escrituras de que a natureza de Deus é unitária e Yahuwah é um, e ele não é trino, ele não é 3 em 1, apenas um. E, no entanto, essa crença que se origina no paganismo permeou a teologia cristã moderna. Tenho aqui algumas citações que imprimi e gostaria que você lesse. Leia para nós, por favor, Chris. Tudo bem. Essa primeira é de um artigo intitulado O Mistério da Santíssima Trindade. Foi escrito pelo padre Peter John Cameron. OP. Will, o que significa OP? Ordem dos Pregadores. Ele é um padre dominicano da Igreja Católica Romana. Ah, entendi. Diz: o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã, a fonte de todos os outros mistérios da fé, a luz que os ilumina. É um dos mistérios da fé,
que estão escondidos em Deus, que nunca podem ser conhecidos a menos que sejam revelados por Deus. E uma vez que este mistério nos é revelado na bondade divina de Deus, mesmo que pareça um paradoxo impenetrável, um Deus em 3 pessoas, reconhecemos que a realidade do Deus triuno é exatamente o que precisamos, e essa é a razão que fomos feitos. Vamos lá. Tem muita coisa sendo dita aqui nesse parágrafo. E o que está dizendo? Diz, não muito além do que dizer que a natureza trina de Yahweh é algo que não podemos compreender. Então, devemos aceitar essa natureza somente pela fé e nada mais? Foi isso que eu entendi. Se é algo que não podemos entender, devemos apenas aceitá-lo por meio de uma fé cega. E qual é o próximo? Esse é do site christian.info. O título do artigo é Mistério da Trindade. Ele diz, o conceito da Trindade é um mistério de Deus, mas lutamos com isso porque vale a pena entender Deus o máximo que nos for possível. Há um Deus que existe eternamente em 3 pessoas. E o último? Essa citação foi extraída de um artigo de Wayne Grudem, intitulado Sem Nenhuma Surpresa, O Mistério da Trindade. Esse é um título popular. Ele escreve, às vezes, pode parecer difícil entender como existem 3 pessoas distintas da Trindade, e cada uma com todo o ser de Deus em si, embora haja apenas um Deus, sendo ele indivisível. E isso seria complicado de ser algo real. A Trindade é um daqueles mistérios que só podemos descrever em parte. Embora diferentes analogias da criação possam nos ajudar um pouco na compreensão da Trindade, em última análise, todas as analogias pecam em descrever esse mistério, pois tentam explicar o ser de Deus em termos da criação. São tentativas de explicar como Deus é, comparando-o à criação, mas nada na criação é exatamente como o ser de Deus. Todas as tentativas de simplificar ou explicar totalmente esse mistério falham e muitas vezes levam a crenças contrárias aos ensinos da Bíblia. Em resumo, a doutrina da Trindade é algo que nunca entenderemos completamente, pois partes dela estão além de nossa compreensão. É, em parte, uma daquelas coisas encobertas que pertencem ao Senhor, nosso Deus. Observe que o ponto principal que é dito uma vez após outra é que a Trindade é um mistério que não podemos explicar completamente porque não nos é possível entendê-la em sua totalidade. E a saída é apenas aceitá-la. Sim, e eu notei que a última parte da citação que li, inclusive faz referência ao livro de Deuteronômio para apoiar a validade de uma crença que não podemos entendê-la. Vamos ler esse texto que está em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Você poderia procurar isso para nós, Chris? Sim, e eu já estou aqui com essa passagem. Diz, as coisas encobertas pertencem a Yahweh, nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Esses versos curtos são fáceis de serem usados no sentido de provar sua doutrina quando ela não fizer sentido. Diga apenas que essa é uma daquelas passagens misteriosas que Yah decidiu não nos revelar e que não deixa nenhuma sombra de dúvida. É assim mesmo, pois é mais conveniente. Mas isso é verdade? Sim, a doutrina da Trindade é impossível de ser compreendida, não porque seja algum tipo de enigma que é complexo demais para as mentes humanas compreenderem, mas que não pode ser entendido porque é um absurdo ilógico. As mentes humanas podem compreender a verdadeira natureza de Deus porque ela é muito clara e direta, e as Escrituras a explicam de maneira muito compreensível. É irônico que os trinitarianos usem esse versículo de Deuteronômio, porque é nesse livro que obtemos a demonstração mais clara sobre a natureza de Yahweh. Você poderia abrir lá, Chris? Já estou indo para lá. Deuteronômio 6, versículo 4 diz: Ouve, Israel, Yahweh, nosso Yah é o único Yahweh. Will, esse verso é bastante claro. Comece a ler, por favor, e já aproveite e leia também o versículo 5. Tá. Amarás, pois, a Yahweh, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deus aqui é, na verdade, Elohim. Mas o que eu quero que você perceba é que o termo que sempre aludimos ser uma divindade composta de 3 seres é, na verdade, apenas uma, e Deuteronômio se refere dessa forma.
Agora, mais de um milênio depois, você se lembra quando um doutor da lei indagou Yahushua, dizendo: qual é o maior dos mandamentos? O que ele disse? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Vamos ler Marcos 12, versículos 28 a 31. Ok, aqui. Chegando, um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Yahushua lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Yahushua: o principal é: ouve, ó Israel, Yahuwah, nosso Deus, é o único Yahuwah. Amarás, pois, Yahuwah, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Esta teria sido a oportunidade perfeita para estabelecer a natureza trina de Deus em um cenário do Novo Testamento. Ele poderia ter dito: ame o Pai, o Filho e o Espírito Santo de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E com certeza ele poderia ter dito isso, pois ele certamente tinha vocabulário para proferir essas palavras. Mas ele não o fez. Não, em vez disso, ele citou Deuteronômio 6, versículo 4, estabelecendo a natureza unitária de Deus. Yahuwah é um. A maioria de nós conhece Isaac Newton por suas teorias na área da física, como também sua habilidade dentro da matemática e da astronomia. Na verdade, ele é amplamente considerado um dos maiores matemáticos e físicos de todos os tempos. Referendo-se à sua própria teoria da relatividade, Albert Einstein disse sobre Newton, abre aspas, ninguém deve pensar que a grande criação de Newton pode ser derrubada em qualquer sentido por meio da teoria da relatividade ou por qualquer outra teoria. Suas ideias claras e amplas manterão para sempre seu significado como a fundação sobre a qual nossas concepções modernas de física foram estabelecidas. Isso é sério? E por que alguém memorizaria umas coisas tão incríveis? Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que a mente brilhante de Newton considerou e escreveu mais sobre teologia do que sobre qualquer outro assunto. Você pode se surpreender ao saber que Newton não acreditava em um Deus trino, pois ele achava que isso era uma tolice. Na verdade, deixe-me ver uma citação aqui no meu monitor bem rapidamente. Aqui está, escute isso. Newton ironicamente observou: a raça humana é propensa a mistérios e não possui nada tão sagrado e perfeito quanto aquilo que não pode ser compreendido. Que é a Trindade. Mas ele também disse, abre aspas, a verdade sempre deve ser encontrada na simplicidade e não na multiplicidade e perplexidade de ideias. Que também se refere à Trindade. Sabe, Will, que é confuso quando os estudiosos jogam a toalha ao tentar explicar sobre a Trindade e simplesmente dizem: acredite em minha palavra, pois é a pura verdade, apenas aceite pela fé. Certo. Não é assim que funciona, queridos ouvintes. Não é assim que funciona. Lembro-me de ter lido algo que William Tyndale escreveu. Tyndale, como nossos ouvintes devem se lembrar, era um teólogo e linguista inglês. Ele foi muito ativo na Reforma Protestante. E ele é mais conhecido por ser a primeira pessoa a traduzir a Bíblia para o inglês antes de ser estrangulado e queimado na fogueira. Você sabia que ele tinha apenas 42 anos quando ele veio a ser um mártir? Sério? Ele era bem jovem. As imagens que vi por meio de fotos faziam parecer bem mais velho, pois sua barba era branca como a neve. Bem, a época era no início dos anos 1500. Isso é verdade. De qualquer forma, Tyndale tinha a compreensão clara de como os estudiosos tendem a discutir sobre pequenas coisas e deixar de lado os assuntos mais importantes. Assim como os fariseus nos dias de Cristo ou mesmo os estudiosos nos nossos dias. Quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem as mesmas. E ao ele referir-se aos estudiosos que questionam os significados ocultos por trás das palavras, ele disse que eles eram, abre aspas, ociosos causadores de conflitos, bem brigões no tocante às palavras vãs, sempre roendo a casca amarga por fora e nunca alcançando a doce essência do que contém por dentro. Comentário profundo. Mas ele era então um homem perspicaz. Ele entendeu os perigos do que hoje chamamos de escolher a dedo a verdade. Ele acreditava que a Bíblia deveria ser lida como um todo dentro de seu contexto, considerando-a exatamente como ela é lida.
A Bíblia, disse ele, conta uma história que qualquer homem ou mulher pode entender, sem mesmo ser ordenado ou que tenha estudado teologia. Uau! Seu entendimento estava realmente à frente de seu tempo, não é mesmo? Pouco antes de sua morte, ele exortou os crentes a não se deixarem vencer pelas persuasões dos homens. Bem, isso é o que a doutrina da Trindade é. As pessoas acreditam nisso com base na persuasão dos homens e não na Bíblia, porque ela não ensina dessa forma. Voltando a Isaac Watts, você acha que há uma correlação entre o seu estudo da lógica e a sua rejeição da doutrina da Trindade? Ah, com certeza. Na verdade, tem uma citação aqui, em algum lugar, que eu gostaria que você lesse. Deixe-me apenas encontrá-la. Aqui está. É uma citação de seu livro sobre lógica. Ele escreveu esse livro após 20 anos de intenso estudo sobre a natureza de Yahweh. Agora, se a Bíblia realmente ensinasse sobre uma divindade trina, ele teria encontrado evidências para isso já naquele tempo. Você não acha? Leia, por favor. Ok. Mas, como criaturas tão débeis podem aceitar uma doutrina tão singular, tão complexa e tão obscura como esta, a Trindade, na explicação e defesa da qual multidões de homens, mesmo homens de erudição e piedade, se perderam em infinitas sutilezas de disputa e labirintos intermináveis de escuridão? E pode essa noção estranha e desconcertante de 3 pessoas reais, constituindo um Deus verdadeiro, ser uma parte tão necessária e tão importante dessa doutrina cristã que, no Antigo Testamento e Novo, é representada como tão clara e conveniente mesmo para os entendimentos mais mesquinhos? Todas as denominações cristãs confirmam estarem baseadas na Bíblia. No entanto, deixe-me perguntar o seguinte: como pode uma organização ou igreja que afirma estar baseada na Bíblia acreditar e ensinar uma doutrina que nunca foi ensinada por Cristo ou pelos apóstolos? Pode-se verdadeiramente dizer que se baseia nas Escrituras? Bem, não. Não a menos que também adote o dogma católico romano da inerrância e, como os católicos, coloque a tradição da igreja em pé de igualdade com as escrituras. Essa é a única maneira que podemos fazer, porque uma divindade trina certamente não está nas escrituras. Vamos agora dedicar alguns minutos para examinar algumas passagens das Escrituras que diferenciam claramente entre o Pai e o Filho. E eu gostaria de enfatizar que essas são apenas algumas passagens entre muitas. Vamos começar com João 14, 28. O que diz esse verso? Recentemente fizemos um programa sobre isso e referendamos diversas passagens das Escrituras que eu nem achei que eram tantas assim. Sim, há muitas. Na verdade, há um artigo em nosso site que listamos todos esses textos bíblicos e eu peço que nossos ouvintes procurem por esse artigo. O título é Diferenças entre Yahweh e Yahushua. Há uma lista de cerca de 50 textos diferentes que explicam as diferenças entre o Pai e o Filho. Ok, João 14, 28 diz: Alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Se o Pai e o Filho fossem um no sentido trinitário, Yahushua não poderia afirmar franca e precisamente que o Pai é maior do que ele? É óbvio que não. Vamos lá. João 20, versículo 17. Tá. Subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Yahushua tem um Deus e que não é ele mesmo. Bom ponto. Último verso. O que Paulo quis dizer em Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6? Efésios... Vem logo depois de Gálatas. Você é tão prestativo. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Você memorizou todos os livros da Bíblia em ordem? Sim, eu memorizei. Quando criança eu sempre ganhava os concursos quando o professor da escola dominical fazia uma bateria de testes bíblicos. Eu sempre fui muito competitivo. Tudo bem. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Existe somente um Deus e não 3 em 1, ou seja, apenas um.
Nós esquecemos que os escritores da Bíblia tinham um vocabulário suficiente para afirmar claramente a natureza trina de Deus, se isso fosse o que eles quisessem dizer. Mas esse não foi o caso e eles não fizeram. O próprio Cristo fez questão de apontar repetidamente as diferenças entre o Pai e Ele mesmo. Vamos ler sua oração em João 17, versículos 1 a 4, pois essa é uma passagem bastante esclarecedora. Observe o que Yahushua está pedindo ao Pai para fazer. E observe que seria contraditório se o Pai e o Filho fossem um, no sentido trinitário da palavra. Você já encontrou? Se sim, leia para nós. Ok. Tendo Yahushua falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yahushua Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Você não pode argumentar que Yahushua pode dizer essas coisas porque ele deixou de lado sua divindade. E essas são afirmações que não podem ser consideradas como verdadeiras. Observe o versículo 2, onde Yahushua diz que Yahweh conferiu-lhe autoridade. Então ele continua e afirma claramente: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yahushua Cristo. Aqui ele está afirmando que Yahweh é o único Deus verdadeiro. O E o conecta a Yahushua, mas não como o segundo membro da divindade, e sim apenas como alguém que se faz necessário ser conhecido para alcançar a vida eterna. Estevão, o primeiro mártir cristão, também entendeu que o Pai e o Filho eram seres desassociados e seres distintos. Leia o que ele diz em seu julgamento e morte. Está em Atos, capítulo 7, eu acho. Leia apenas a parte em que ele sabe que será morto. Ok, são os versículos 55 a 60. Diz: Mas Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Yahweh e Yahushua, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Yahushua, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Agora, considerando isso exatamente como está escrito, deixe-me perguntar a você, Chris, se Yahushua também fosse Deus, assim como sempre fomos ensinados concernentes ao trinitarianismo, então como poderia ser dito que ele está à direita de Deus, uma vez que no grego original não diz que ele está ao lado de Yahweh? Diz Theos, que é o equivalente grego do termo usado em português, que é Deus. Como Deus poderia ficar ao lado de si próprio? Sim, não faz nenhum sentido, não é mesmo? De jeito nenhum. Existem diversas outras passagens nas Escrituras que enfatizam a separação ou a natureza individual do Pai e do Filho. Eles não são os mesmos, nem mesmo no sentido de duas partes de um todo. Nós já falamos sobre Deuteronômio 4, versículo 6, mas há outros. Leia 2 Coríntios capítulo 11, versículo 31. O que diz esse verso? Tá. O Deus e Pai, Senhor Yahushua, que é eternamente bendito, sabe que não minto. O Deus e Pai de Yahushua. Isso não faz sentido se ambos são Deus. Deus não tem um Deus ou um Pai, mas Yahushua tem, e claramente ambos não são Deus. Ok, Efésios 1, versículo 3, o que diz? Diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Yahushua Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Novamente, isso não faz sentido se o Pai e o Filho são ambos Deus. Um último versículo entre tantos outros, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Yahushua Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Yahushua Cristo dentre os mortos.
Você percebe como Paulo continua repetindo esse conceito incessantemente? Não foi um deslize de sua caneta. Ele quis dizer o que disse quando falou do Deus e Pai de Cristo. Deus não tem um Deus. E se Yahushua fosse Deus, e se ele fosse parte de uma divindade trina, não se poderia dizer que ele tinha um Deus. Eu realmente nunca pensei nisso dessa maneira, mas você está certo. Devemos lembrar que a verdade é lógica e não precisamos fazer uma ginástica mental ou torcer as escrituras para chegar à verdade. Não precisamos simplesmente aceitar por meio de uma fé cega os fatos que já foram revelados e a natureza de Deus não é algo que foi oculta de nós. Foi claramente discorrida nas escrituras de que Yahuwah é um, e ele é o único Deus verdadeiro e é apenas um único ser. Se você estuda algo e ao se aprofundar nesses estudos, você acaba ficando cada vez mais confuso, é provável que haja algum erro no meio de todo esse marasmo. Mas continue procurando a verdade, pois ela nunca se contradiz e sempre será coerente. Sim, ela é harmoniosa e não se contradiz. Fique ligado, a seguir temos a nossa caixa de mensagens diárias. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Ok, temos uma pergunta interessante em nossa caixa de mensagens diárias. Félix, de Caloocan, nas Filipinas, escreve: eu estou dando o estudo bíblico semanal para um grupo de adolescentes. Eles são ótimos e são dotados de mentes brilhantes e inquisitivas. Nessa semana, eles queriam saber a diferença entre justificação, santificação e glorificação. Dei o meu melhor para explicar de como funciona a glorificação, mas confesso que não consegui colocar muito bem em palavras a diferença entre justificação e santificação. Como vocês definiriam a diferença entre essas duas? Essa é uma ótima pergunta. Frequentemente usamos esses termos sem realmente gastarmos tempo para esclarecer com precisão o que eles trazem de significado. Mas é importante ter uma compreensão clara do que esses termos significam, porque há muita informação dentro de cada um deles. Mas vamos lá, a glorificação, como o Félix sabe, tem a ver com o retorno de Yahushua e com aqueles crentes que ainda estarão vivos e serão transformados, recebendo não apenas novos corpos, mas também naturezas superiores. Isso é o que Paulo estava falando no livro de Filipenses, capítulo 3. Por que você não abre lá muito que rapidamente, Chris? Filipenses 3, versículos 20 e 21. Ok. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Yahushua Cristo, o qual transformará o nosso corpo humilhado para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O que você acabou de ler é a definição de glorificação, mas que ainda não se tornou uma realidade. A justificação acontece no momento em que um pecador arrependido aceita a morte de Cristo em seu lugar. Quando a mão da fé agarra a promessa de perdão, o pecador é imediatamente justificado. É por isso que usamos o termo justificação pela fé. Sim, eu me lembro da história de Martinho Lutero subindo de joelhos a escada de Pilatos durante a sua visita a Roma, e que fazia parte da sua penitência por seus pecados. Então, ele se lembrou daquele texto de Romanos, onde diz que o justo viverá por fé. Ele se levantou, desceu correndo as escadas e nunca mais fez nenhum tipo de penitência. Ele entendeu que a salvação é um dom, assim como diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Yah é a vida eterna. A salvação é um dom e é aceita e recebida por meio da fé. Somos considerados dignos quando, pela fé, aceitamos o sacrifício de Cristo. Isso é justificação. E o que é santificação? Santificação ou santificado é algo ou alguém que é separado para o serviço santo. Também pode ser definido como o ato de ser santificado. Assim como a justificação e a glorificação, a santificação também é um dom. Mas assim como a justificação, não é algo imputado a nós contra a nossa vontade. Temos que consentir e mostrar que estamos de acordo, pois Yah não nos forçará a participar de algo que não estamos de acordo. Ok, mas como isso funciona?
Passei por um período de minha vida em que pensava que eu teria que alcançar a perfeição antes da volta de Yahushua. Mas, claro que isso era muito depressivo, pois eu continuava pecando uma vez após outra, mesmo quando não queria. Agora eu sei que, enquanto tivermos uma natureza decaída, continuaremos a tropeçar e cometer erros. Certo, mas isso não significa que estamos pecando deliberadamente sem ao menos tentar resistir à tentação. Temos um papel a desempenhar, e esse papel é submeter nossa vontade a Yah para que Ele possa trabalhar em nós o nosso querer, e assim procurar fazer a sua vontade. Na verdade, por que você não lê o que a Bíblia diz? Filipenses 2, versículos 12 e 13. Ok. Assim, pois, amados meus, como sempre, obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Yah é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Novamente é tudo um presente. No entanto, como Yahuwah nunca forçará nossas vontades, a nossa parte será sempre consentir e dar-lhe permissão para operar em nós. E assim, Ele nos transformará à sua imagem. Essa é a tal da santificação. Ok, a seguir Laura Lee nos trará uma história incrível e a promessa de nunca desistir. Fique ligado! Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da palavra de Yah. Em 1938, Karol Takacs foi considerado o melhor atirador do mundo na modalidade pistola. Ele era o atirador franco favorito para ganhar o ouro nas Olimpíadas de 1940 em Tóquio, Japão. Infelizmente, enquanto treinava com o exército húngaro, uma granada de mão e que estava com defeito explodiu em sua mão, acabando com suas esperanças de ganhar o ouro olímpico. Takacs passou semanas no hospital, recuperando-se da grave lesão e deprimido com o fim de seus sonhos. Porém, em algum lugar ao longo do caminho, ele tomou uma decisão surpreendente. Muitas pessoas teriam desistido, mas não Takacs. Ele já sabia atirar, e ele só precisava praticar com a sua mão esquerda. E foi isso que ele fez. Quando ele saiu do hospital, ele começou a praticar escondido, não querendo que ninguém visse o quão mal ele atirava com a sua mão esquerda. Mas não demorou muito para que ele acertasse o alvo uma vez após a outra, melhorando mais e mais. Para a surpresa de seus compatriotas, Takacs venceu o Campeonato Nacional Húngaro de Tiro com Pistola na primavera de 1939 e também foi membro da equipe húngara que venceu o Campeonato Mundial de Tiro de 1939. Seu sonho de ganhar o ouro olímpico parecia estar de volta em sua imaginação. No entanto, as Olimpíadas de 1940 acabaram sendo canceladas devido à Segunda Guerra Mundial, como também as Olimpíadas de 1944. As carreiras dos atletas olímpicos normalmente não duram o suficiente para participar de muitas Olimpíadas, mas Takacs estava determinado a seguir o seu sonho. Aos 38 anos, Takacs derrotou o favorito, Carlos Sainz Valiente, da Argentina, e conquistou o ouro olímpico nas Olimpíadas de Londres de 1948. Ele repetiu esse feito ganhando outra medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Verão de 1952, em Helsinki, Finlândia, e ganhou todas essas competições atirando com a mão esquerda. Seus sonhos não se concretizaram exatamente como ele havia imaginado, mas com diligência, comprometimento, perseverança e sem desanimar, ele conseguiu atingir seu objetivo, tornando-se o primeiro atirador a ganhar 2 medalhas de ouro nos 25 metros de tiro rápido com pistola. Todos nós também temos um alvo a alcançar, e como Takacs, enfrentamos obstáculos, contratempos e dificuldades, mas como ele, se perseverarmos, também poderemos vencer, e a recompensa que nos espera é a recompensa eterna. Apocalipse capítulo 21 contém uma promessa incrivelmente inspiradora, bela e encorajadora. O versículo 7 diz: "O vencedor herdará essas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho." Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las.
E eu achei fantásticas as reflexões que você compartilhou conosco no programa de hoje. Enquanto a Laura ali trazia a promessa diária de hoje, eu estava pensando em uma passagem em que Yahushua explicava claramente como os corações são convencidos da verdade. E certamente não é por meio de uma aceitação cega. Deixe-me ler essa passagem para você. Está em João 16. E é provavelmente a explicação mais clara de como a convicção funciona. Ouça isso, começando no versículo 7, que diz: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Um pouco, e não mais me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis então. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: Que venha a ser isto que nos diz: um pouco, e não mais me vereis. E outra vez um pouco, e ver-me-eis. E vou para o Pai? Esse texto é fantástico. Assim como o sermão de Pedro no Pentecostes, o Consolador, que é o Espírito Santo, ou o Espírito de Iar, constrói um fundamento criterioso, apelando para a mente e para o coração. É algo que é sólido porque é lógico, e nada aqui está sendo alimentado por meio de algum tipo de constrangimento ou por meio de uma fé cega. Mantenha sua Bíblia aberta, Chris. E vamos procurar mais alguns versículos da Bíblia. Leia Tito 1, versículo 9. Nesse verso, Paulo está explicando as qualidades que um líder de igreja deve ter. Tito 1, verso 9. Ok. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Apegado à palavra fiel. Para quê? A sã doutrina que lhe foi ensinada e que, por sua vez, a passa a outros. A sã doutrina não são fábulas supostamente complexas demais para a compreensão humana. Ela é da forma que é, porque apela à mente e tem o peso e a racionalidade da verdade. Vemos isso no apelo de Paulo ao governador Félix. O que Atos 24, versículo 25 diz. Leia qual foi a resposta de Félix à lógica de Paulo. Tá. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: Por agora, podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Paulo, dissertando com Félix, fez com que ele ficasse amedrontado, porque era muito lógico e convincente o que Paulo estava considerando. A verdade é convincente. Em Atos 26, Paulo fala de quando Yahushua o comissionou para levar o evangelho aos gentios. O versículo 18 diz, abre aspas, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Iar, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Observe a frase, para lhes abrires os olhos. Aqui está falando sobre o convencimento tanto da mente quanto do coração. A mente e o coração não são convencidos por um tipo de fé cega e por meio de falácias tolas, mas sim quando o espírito de Iar logicamente estabelece a verdade na mente e no coração. Como Yahushua disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Não precisamos confiar por meio de uma fé cega para aceitar as fábulas improváveis e ilógicas, caros ouvintes. O Pai está mais do que disposto a conceder todas as evidências de que precisamos para estabelecer um alicerce firme em nosso favor, para que, não importa o que aconteça, nossas crenças estejam bem fundamentadas e nossa fé esteja solidificada em um firme alicerce. Junte-se a nós novamente amanhã e até lá, e lembre-se, Yahuwah te ama e ele é digno de confiança.
Você ouviu a rádio WLC. A World Last Chance está comprometida em levar o evangelho do reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo, e após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade, e o reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahweh o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã, com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo.